A igreja hoje celebra com toda solenidade a missa da ceia do Senhor. Nesta missa, alguns mistérios da nossa fé são celebrados liturgicamente. A instituição da Sagrada Eucaristia, por óbvio, a instituição do sacerdócio católico e quando Jesus nos dá o mandamento do amor. São três grandes mistérios que a nossa igreja concentra nesse dia de hoje, nesta quinta-feira santa, na noite do dia que antecede a sua entrega no alto da cruz, a sua paixão. Jesus que irá se deixar ser morto, porque ninguém tira a sua vida, mas Ele a dá livremente. Mas não se deixará ser morto de qualquer modo. Morrerá da forma mais cruel possível, dolorosa, da forma mais vexatória possível, pregado no alto de uma cruz, derramando até a última gota de sangue, sendo posto no alto de um monte, para que todos que passassem pudessem ver que Ele estava ali, naquele tipo específico de morte. E você pode se perguntar, mas padre, por que falar disso hoje? Meus irmãos, vamos tentar meditar esse evangelho que acabamos de escutar e essas leituras, que vão nos mostrar que todo o mistério da vida de Jesus está imbricado, está intimamente ligado e não se pode separar. No evangelho de hoje aparecem três personagens, vocês repararam, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, por óbvio, mas São Pedro e um outro que não tinha o coração tão puro, Judas Iscariotes. Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é Deus. E como Ele mesmo disse no Evangelho, Ele é Deus que saiu do Pai. E foi dado pelo Pai para se entregar para os homens. Jesus, meus irmãos, nós nunca podemos nos esquecer disso. Jesus não é um grande profeta, um sábio, né? Tem esses livros aí que vão colocar Jesus, o médico dos médicos, Jesus, o maior filósofo que já existiu. Isso é bobeira. Jesus é Deus, o Messias, o prometido, o esperado, ponto. Nada diferente disso, nada fora disso. Jesus é Deus. E como Ele mesmo disse, eu vim do Pai, eu saí do Pai e fui dado para os homens. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus veio do Pai que o ama, do Pai que cuida, do Pai que se entrega para Ele, para se dar aos homens que o odeiam, que o rejeitam, que o negam. Ele quis fazer esse movimento de descida, esse movimento de saída, como nós escutamos na carta de São Paulo aos Filipenses. Sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se, tornando-se escravo, fez-se homem. Ele quis fazer esse movimento de descida, de esvaziamento, de encontro com o homem, sem necessidade, sem precisão imediata. Mas Ele quis se esvaziar, porque quem olhava para Jesus não reparava que Ele era Deus, porque Ele se parecia conosco. Mas Ele quis, eu repito, fazer essa descida. Para quê, meus irmãos? Amando os seus que estavam no mundo, escutamos no Evangelho, amou-os até o fim. Jesus quis fazer esse movimento de descida. Jesus quis se esvaziar da sua condição divina, sem deixar de ser Deus, para nos amar. Mas não para nos amar do jeito que desce, mas não para nos amar até onde desce. Ele quis nos amar até as últimas consequências. Ele quis nos amar até o fim, sem restrição, sem condições, sem senões, sem porém, sem inventar desculpa. Ele quis nos amar e Ele nos amou, como nós vamos perceber mais nessa homilia, e nos amou até o fim. Então Jesus saiu do Pai que o amava e veio ao nosso encontro, ao encontro do homem que o odeia. E como nós odiamos a Jesus, meus irmãos, nós iremos descobrir mais adiante nessa reflexão. Mas antes disso, o que Ele veio fazer aqui? Nos amar. E nos amar para quê? Com que finalidade? Para nos salvar, meus irmãos. Reparem isso aqui. Por muito tempo, infelizmente, até mesmo na pregação da igreja,
houveram algumas confusões por parte de padres, que diziam que Jesus veio aqui para nos trazer uma libertação, que veio aqui para que o povo pudesse viver em comunhão fraterna. Isso é mentira, viu? Não é isso não. É muito mais do que isso. A missão de Jesus aqui não foi nos salvar ou nos libertar para que nós fôssemos felizes aqui, nesse chão, nessa terra, nessa vida. Jesus veio ter conosco, veio estar conosco para nos levar para o céu. Essa é a finalidade da vida de Jesus, da vinda de Jesus, me desculpem. Foi para isso que ele veio. Ele veio para nos salvar, meus irmãos. Ele veio para nos levar para o céu, para junto dele. Vejam aqui, ele veio do céu, veio do Pai, ao encontro do homem, para poder levar o homem de volta para o Pai. Por quê? Porque ele sabe que esse é o melhor lugar, que esse é o lugar de quem ama, que esse é o lugar da felicidade eterna, sem limitações, sem condições. O céu, meus irmãos, o céu. Deixa os bichinhos aqui no parque de diversões, sem não derrubar nada, nem quebrar, nem se quebrar, está tudo resolvido, tá certo? É porque tem umas criancinhas brincando aqui, mas é assim mesmo, né? É melhor que tenha aqui do que não tenha. Eu estava dizendo o quê? Eu estava dizendo, me lembrei, que ele veio se entregar para nós, para nos salvar, era isso. Para nos salvar, para nos redimir. Porque ele sabe que esse mundo é pouco para nós. Ele sabe que no céu, lá, nós seremos absolutamente felizes, sem condições. Era aqui, pronto, graças a Deus, me encontrei. Lá no céu. E quem ama, quer dar o melhor para o amado. Não é verdade? Quem ama, quer que o amado, a pessoa a quem você ama, seja o mais feliz possível. Tem um nível mais alto de felicidade. E Jesus que veio do céu, ele sabe que lá é o lugar da nossa felicidade eterna, sem condições. Aqui, nós sentimos fome, frio, cansaço. Lá não tem nada disso. Saudade, lágrimas, doença, morte. E por isso ele quer nos levar de volta para lá. Ele quer nos salvar para nos levar para o céu. Então, dentro desse contexto, ainda meditando o Evangelho, Jesus vai se abaixar para lavar os pés dos seus apóstolos. Quando ele chega em Pedro, Pedro é sempre muito engraçado, muito divertido, todo estabanado, né? Pedro é desorganizado, as ideias dele. Quando ele chega em Pedro, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Ah, então, Senhor, lava não só os pés, mas me banha da cabeça aos pés. Pedro, tu já foste banhado, já estás limpo. Quem já foi banhado, só precisa lavar os pés. Meus irmãos, nós somos banhados, nós fomos banhados. Cristão, o teu banho aconteceu naquele dia, em que na pia batismal, o pecado original foi lavado da tua alma, e tu foste feito pela igreja, filho de Deus. Como Pedro fora lavado um dia, tu também, cristão, um dia foste lavado. E não precisas mais tomar banho, porque já tens dentro de ti, cristão, aquela água viva que escutávamos ao longo da quaresma, no domingo que escutamos a proclamação do Evangelho da Samaritana. Todo cristão já foi banhado e tem dentro de si essa água que jorra e que não deixa que nós tenhamos sede. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos os pés sujos. O que é ter os pés sujos, meus irmãos? É o nosso pecado. Tantas vezes, meus irmãos, nós escolhemos caminhos tortuosos, nós escolhemos nos afastar de Deus, nós escolhemos traí-lo, meus irmãos, negá-lo, com as nossas vidas, com as nossas escolhas. E nós precisamos uma, outra e outra vez nos aproximar de Jesus e permitir que Ele nos acolha, que Ele lave os nossos pés, que Ele retire as nossas impurezas pelo sacramento da confissão. Mas tinha um no meio deles que não tinha jeito, porque não só os seus pés estavam impuros, mas o seu coração tinha um dono, e o dono do seu coração não era Jesus, mas o diabo. De modo que Jesus se abaixou e lavou os pés de Judas, mas não deu efeito, porque, meus irmãos, nada Jesus pode fazer por nós se nós não permitimos que Ele faça.
Jesus nos criou livres, para nós usarmos a nossa liberdade como nós quisermos, para fazer o que nós quisermos. O demônio entrou no coração de Judas, porque Judas permitiu, usou a sua liberdade para dizer: vem e aposta-te de mim. De modo que aquele gesto de Jesus lavar os seus pés, de nada serviu. Não porque Jesus não tivesse poder, mas porque o poder de Jesus encontra uma limitação: a nossa liberdade. Porque foi Ele quem quis nos criar livres, Deus. E Deus não volta atrás no que faz. Meus irmãos, isso nos ensina uma coisa: não basta nós aprendermos quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele quer de nós. Não é suficiente. É preciso que nós façamos o que Jesus fez. Foi o final do Evangelho. O que eu fiz, façai vós também. Não basta nós sabermos tudo da Bíblia. Não basta nós conhecermos o catecismo da igreja inteiro. Não basta nós passarmos o dia com o terço na mão. Não basta nós confessarmos os pecados semanalmente. Não basta nós comungarmos todos os dias. Se a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa prática não for como a prática de Jesus, como a vida de Jesus, como o testemunho de Jesus. Vocês percebem isso? Jesus veio realizar no mundo aquilo que nós mais precisávamos, nos dar a salvação. Mas nós precisamos agora aderir à nossa salvação, nos unir a Jesus, né? De forma umbilical, tão íntima como um filho no ventre de sua mãe. Nos unir a Jesus, sermos um com Ele nessa vida, escolhendo as escolhas de Jesus, nos comportando como Jesus se comportaria, tentando ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É assim que nós devemos buscar nos comportar, meus irmãos. Eu sei que eu estou me alongando nessa missa, mas vale a pena. Eu queria já partir para o terceiro e último ponto da nossa meditação. Como fazer isso? Como, Padre, me unir tão intimamente a Jesus? Como viver a vida que Ele espera que eu viva? Como corresponder à vocação que Ele coloca no meu peito? Como fazer essas coisas? Hoje, meus irmãos, nós celebramos a missa da ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. Meus irmãos, os cristãos, desde o primeiro momento, faziam isso. Nós escutamos São Paulo na segunda leitura: o que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. E começa a narrar a instituição da Eucaristia. Tomou o pão em suas mãos, deu graças. Depois tomou o vinho, deu graças. Meus irmãos, se nós queremos nos unir a Jesus, se nós queremos ter uma vida íntima, igualzinha a dele, ou pelo menos parecida com a dele, próxima dele, nós temos, meus irmãos, que cada vez mais descobrir a maravilha que é a Sagrada Eucaristia. Porque se a primeira aliança que escutamos na primeira leitura foi feita pelo sangue de bodes e carneiros, a nova e eterna aliança agora é feita no sangue de Jesus. O sangue dos carneiros eram passageiros. Todos os anos os judeus precisavam fazer de novo aquilo. Uma vez por todas, no alto da cruz, Jesus derramou o seu sangue, mas nos deixou o memorial dessa celebração. O memorial da cruz, meus irmãos, é a Santa Missa. Cada vez que o católico vem à Santa Missa, diante dos seus olhos, de forma celebrativa, Jesus é condenado, morto, no alto da cruz, sepultado, e ressuscita e vence. Nós não vemos isso acontecer diante dos nossos olhos, mas a nossa fé nos aponta para isso, porque isto é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. É, meus irmãos, a cruz de Jesus. A missa não é uma celebração qualquer, um culto qualquer, uma reunião qualquer. A missa, meus irmãos, é o sacrifício sem crueldade de Jesus na cruz. E nós fazemos o que na missa? Como nos disse São Paulo na segunda leitura, proclamamos a morte de Cristo até que Ele venha. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou não é assim que nós respondemos?
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É na missa, é na Eucaristia, é no pão e no vinho consagrados que o católico consome a força necessária, a energia necessária para conseguir se parecer com Jesus. É por isso que os cristãos, desde o início, desde os apóstolos, repetem isso que Jesus fez e para sempre irão repetir, porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre esta igreja. E não obstante nós sejamos atacados por todos os lados, essa igreja permanecerá, por promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer aquilo que Ele fez até o fim dos tempos, até o último dia, até a sua volta. Por isso, vinde, Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não volta para esse mundo, nós podemos ter acesso a Ele, no pão e no vinho consagrados. É o meu corpo, é o meu sangue. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Essa é a fé da nossa igreja, a fé que nós recebemos e com muita alegria professamos. Razão da nossa alegria, causa da nossa esperança, a Santa Eucaristia, meus irmãos. Por isso, nessa Santa Missa, em que nós celebramos a instituição da Eucaristia, peçamos a Deus nosso Senhor, mas peçamos de verdade, de todo o nosso coração, que nós católicos aprendamos a amar o pão e o vinho consagrados, que nós católicos aprendamos a dar a nossa vida pela Eucaristia, porque nós queremos anunciar a sua morte e a sua ressurreição, nós queremos suplicar a sua vinda no fim dos tempos, mas nós queremos ser alimentados por Jesus, para que tenhamos força de fazer esses clamores, de pedirmos essas graças. Meus irmãos, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que se deu para nós, cumprindo a sua promessa de ficar conosco todos os dias até o fim dos tempos, que se deu a nós na Santa Eucaristia, que Ele possa nessa Santa Missa, tocar os nossos corações, convencer as nossas inteligências, de que sem a Eucaristia, nós não seremos capazes de realizar aquilo que Ele espera de nós, nós não seremos capazes de nos aprofundar na amizade com Ele, e preparar as nossas vidas aqui na terra, para gozarmos as alegrias da bem-aventurança do céu, quando Ele nos chamar. Graças e louvores se deem a todo momento.